Olá, queridos, retornamos aqui para tratarmos da palavra de Deus que alimenta o nosso coração e muitas vezes ela, aperta a nossa ferida para expurgar o pus que existe na nossa ferida da alma. Estamos falando sobre o pecado que ainda está e infelizmente está no coração, na mente do convertido. E de uma certa forma, estive pensando que esse pecado, Deus permite que o pecado fique dentro da nossa alma, fique ali nos atazanando, para que possamos lembrar que não somos semideuses, para que possamos lembrar que somos fracos ainda, que somos criaturas ainda. Criaturas amadas por Deus, transformadas em filhos, né? Mas nós não somos deuses. Nós somos falhos. E como falhos, nós pecamos, infelizmente, e necessitamos do Senhor. Deus não é culpado pelos nossos pecados. Ele permite os nossos pecados para nós encararmos a realidade da vida, que sem Ele nós não somos fortes. Sem Ele nós não somos vitoriosos. Sem Ele nós não somos nada. Não somos nem diferentes dos ímpios e dos pagãos. Porque temos as mesmas paixões, mesmas infelizes paixões que os outros também têm. Por isso que precisamos, dia após dia, conhecer a nós mesmos, reconhecer a nós mesmos, para buscarmos sinceramente o Senhor. Nós vimos no texto de Romanos 7 ontem que a lei é boa, a lei é santa, a lei é justa, a lei é espiritual, mas nós somos carnais. E vimos que nós queremos fazer o que é certo, porém fazemos o que é errado. Eu continuo na leitura de Romanos 7, agora no versículo 16. Ora, se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. A lei é boa porque me aponta, isso aqui está errado, filho. E a palavra de Deus diz em Hebreus que se nós somos corrigidos pela palavra dele, se nós somos corrigidos por Deus, é porque somos filhos. Se a palavra de Deus fala do nosso pecado e nós continuamos nele, com bel prazer, é porque nós não somos filhos. Não houve conversão, não houve um novo nascimento, nós somos bastardos. É o que diz Hebreus capítulo 2, Hebreus capítulo 12. Mas eu continuo aqui em Romanos capítulo 7, agora versículo 17. Neste caso, de consentir que a lei é boa, quem faz isto já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Eu não posso jogar a culpa. Esse texto não está dizendo que toda a culpa está no diabo. Esse texto fala que o que provoca o pecado, o erro, é o pecado que ainda habita em mim, mostrando que eu não sou 100% puro, eu não sou 100% santo. E às vezes as pessoas acham que os líderes da igreja são 100% santos, puros, e exigem isso deles. Mas eles são tão pecadores, tão pequenos, falhos, que qualquer um. Às vezes nós mesmos achamos que somos 100% puros, 100% santos. E é um pecado achar isso, porque nós não somos. Quem está escrevendo o texto é o Espírito Santo, eu sei. Mas quem recebeu essa inspiração do Espírito Santo foi o apóstolo Paulo. Humanamente falando, quem é o apóstolo Paulo perto de nós? Ou quem somos nós
perto do apóstolo Paulo. Ele é o varão que Deus escolheu para levar a mensagem. Ele foi transformado, mas pelo texto mostra que ele também lutava como nós lutamos contra o pecado. Neste caso, quem faz isso já não sou eu, o que eu quero, o novo homem, mas é o velho homem. É o homem interior, versículo 23, mas vejo nos meus membros outra lei que, guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Eu quero, como nova criatura, como perdoado, eu quero vencer. Eu quero agradar a Deus, mas existe ali dentro ainda, arraigado em mim, vivendo em mim, infelizmente, não porque eu quero, a minha pequenez, a minha cobiça, a minha teimosia, a minha busca pela fama, a minha busca pelo dinheiro sem suar, a minha busca pela satisfação física, seja com excesso de comida, excesso de bebida, excesso de sexo, seja o que for. O pecado, depois que nós cometemos, machuca tanto, mas tanto, a nossa consciência, e graças a Deus faz isso, que nós temos um grito igual ao grito do apóstolo Paulo, agora aqui no capítulo 7 ainda, versículo 24, desventurado homem que sou. Que homem sem ventura, que homem sem alegria de viver, diferente de bem-aventurado, é desventurado, é diferente de feliz, extremamente triste, desventurado homem que sou. Quem me livrará do corpo desta morte? Nós somos pequenos, somos maus por dentro. De vez em quando conseguimos nos controlar, e quando conseguimos nos controlar é porque realmente estamos nas mãos de Deus, conscientemente nas mãos de Deus. Paulo, ele usa uma palavra muito interessante aqui, que diz assim: mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem faz, e sim o pecado que habita em mim. Quase que repetindo as mesmas palavras do versículo 17, ele usa enoikonsa, que quer dizer habitar não como dono, não como proprietário, mas é um habitar clandestino, porque não é para estar em mim, mas ele está lá clandestino em mim. Mas ele está lá. Ele não é mais dono de mim. Dono é Deus, Deus que me comprou na cruz do Calvário. Deus que me deu a alegria de saber que Ele me ama a tal ponto que me resgatou da condenação do mal. É por isso que a consciência do apóstolo Paulo é muito pesada quando ele diz: desventurado homem que sou. Deus me deu a graça e eu agradeço a graça que recebi de Deus sendo fraco, sendo pecador, permitindo que o pecado que habita em mim como um clandestino venha a corroer as minhas atitudes, as minhas palavras, as minhas ações, os meus pensamentos. A fragilidade humana. Reconhecer a fragilidade humana deve nos levar à total dependência do Senhor, e aí sim, quando eu sou fraco, é que eu sou forte. Nós não passamos de vasos de barro para que a excelência do poder seja completamente de Deus, como Paulo escreveu aos Coríntios.
Santo Deus, nos envergonhamos de nós mesmos. Nos envergonhamos, ó Deus, de ter pensamentos maus, atitudes más. Nos envergonhamos, ó Pai, porque nós somos desventurados. Porém, nós agradecemos porque o Senhor aperta a nossa consciência, aperta o nosso coração, põe a mão pesada, a tua mão santa, mas pesada sobre a nossa consciência e faz com que soltemos desventurado homem que sou. Que pessoa sem graça, que pessoa mal agradecida que nós somos. Senhor, nos ajude a vencer o mal. Nos ajude, Senhor, a vencer o pecado que, de maneira irregular, ainda habita em nós. Permita, Senhor, que possamos sempre buscá-lo porque nós somos fracos. Nos alerte, Senhor, sempre a isso. Que nós possamos nos reconsagrar nas tuas mãos. É o que nós pedimos em nome e por amor de Jesus. Amém. Vamos continuar nesse espírito de oração e de submissão à palavra do Senhor, para que nessa semana possa ser uma semana definitiva na nossa vida, para nós buscarmos sempre a Deus e vencer as investidas do maligno. Grande abraço, que Deus abençoe cada um de vocês.